sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Jogada Esportiva comigo mesmo, Senara Lima, aqui na TV Tremembé. E eu trago para vocês os melhores assuntos. Vamos falar aí de joia do futebol brasileiro, de confirmação aí de gigante do Rio, os jogadores que estão na mira do Napoli e aí Suárez que aprovou a volta sim de Neymar ao Barcelona. Vamos falar também de Real Madrid, de mudanças aí na questão da mão na bola e a postura do Fortaleza. Vamos falar também de cobrança de jogador ao Fluminense e vamos falar também de mais um golaço fora de campo. Daqui a pouco trarei as informações para você. Não saiam daí. Uma biblioteca, um roteiro
e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Time brasileiro pode perder joia de 200 milhões para rival do futebol. Estamos falando do Vasco da Colina. Recebeu uma proposta do Atlético Mineiro por Marrone, mas parece que a oferta não agradou muito bem ao clube carioca. Jorge Sampaoli, que foi contratado pelo Galo recentemente, já mirou em algumas contratações. E uma delas teria sido o jovem atacante Marrone, que tem 21 anos de idade. A proposta seria no valor de 23 milhões pelo jogador. Nessa temporada, Marrone atuou em 13 jogos com a camisa do Vasco, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Desde 2018 até então, foram somados 46 jogos e 5 gols marcados apenas. A confirmação aí de negociação com o Gigante do Rio. O volante Obi Mikel confirmou sim sobre a negociação para o possível reforço do Botafogo ainda neste ano. O nigeriano de 32 anos segue analisando a ideia mostrada pelo clube carioca, mas falou da grande dúvida de atuar em solos brasileiros. O jogador havia entrado no radar do Fogão há quase 3 semanas, mas a negociação havia parado por conta da pandemia do novo coronavírus. Mikel ficou conhecido mundialmente por ter jogado no Chelsea, no qual vestiu a camisa do clube por 10 anos. O volante é ídolo do país onde nasceu e já teve 2 participações em Copa do Mundo e um título da Copa Africana de Nações em 2013. Logo mais vou falar aqui dos jogadores que entraram na lista do Napoli. Até já, não saiam daí. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza.
Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e meios disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E um abraço para você que segue nos acompanhando. Vamos falar de jogadores que estão na lista do Napoli. Everton Cebolinha do Grêmio e Felipe Anderson do West Ham estão na lista do Napoli para substituir o espanhol Kyle Ron, que ainda não sentou com a diretoria para tratar de renovação com o clube. Mesmo com a paralisação e a crise gerada aí pelo coronavírus, vários clubes europeus já começaram a analisar o mercado do futebol. O ex-santista Felipe Anderson é o favorito no clube italiano. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Santos e já teve passagem muito rápida pelo Lazio. Everton Cebolinha chamou a atenção após destacar na Copa América no ano passado. E o Suárez, Suárez aprovou a volta aí do seu companheiro Neymar no time blaugrana, o Barcelona. Luís Suárez, atacante do Barcelona, já está com saudade do gramado e pretende voltar o mais rápido possível. O jogador não deixa de pensar nos possíveis companheiros de ataque que poderão chegar na próxima janela de transferência. O jogador não deixa de pensar nos seus companheiros, né? Então, o uruguaio concordou com a volta do brasileiro Neymar, que vem sendo aí atualmente especulado novamente ao time, mas Lautaro Martinez foi outro nome consultado no Barcelona. Logo mais trarei outras informações para você. Não saiam daí. Até já!
uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E jogador do Real Madrid é contra cortes salariais. Segundo camisa 8 do clube merengue, Toni Kroos, os salários dos jogadores não podem virar doações para os clubes. Atualmente, com os campeonatos parados por conta do coronavírus,
clubes, jogadores e demais ligas estão tentando fazer uma possível redução salarial. Times da Série A concordaram plenamente com a medida destacada, mas clubes da La Liga ainda não entraram em um acordo coletivo sobre o assunto. É isso mesmo. O Barcelona, como por exemplo, afirmou que os atletas concordaram com a redução de seus salários, mas o time merengue não aderiu ao movimento até o momento. Vamos falar aí das mudanças de mão na bola para a temporada 20 e 2021. A regra de mão na bola foi mudada pela IFAB e parece que o toque no início do braço não será mais infração a partir de junho deste ano. Internacionalmente, Board havia divulgado na última terça-feira mudanças nas regras do futebol para a próxima temporada. A FIFA diz que a IFAB deu ok para os testes e substituições extra e concordou plenamente em rever a regra do impedimento. Vamos falar agora das mudanças que a IFAB afirmou aqui no futebol para a próxima temporada. Então, o toque na mão voluntário por parte aí de um defensor será considerado na hora de determinar o lance do impedimento. Se o árbitro permitir a cobrança ou uma falta rapidamente, ou der vantagem após uma falta, que aí interfira em um lance claro no ataque, não será mostrado o cartão amarelo. Os jogadores que não respeitarem quarto metro de distância obrigatoriamente de um lance possível de bola, devolve o peito aí ou a cabeça e lance deve ser repetido. O arqueiro só será punido se isso acontecer repetidamente. Então você aí, torcedor, você fanático do futebol, o que acharam dessas novas possíveis mudanças do toque de mão de bola para o futebol na próxima temporada? Eu quero saber de vocês, hein? Deixe aqui seus comentários na live. Fique atento. E até já, trarei mais informações para vocês. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado
pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e vamos falar aí da postura do Fortaleza em redução de salários. Sim, o Fortaleza vem mostrando grandes posturas em meio à pandemia. O clube cearense foi elogiado por Oval Osvaldo. Diante dessa crise econômica gerada pelo Covid-19, times brasileiros vêm buscando soluções para diminuir o impacto. O Leão decidiu então reduzir até 10% dos salários para que não houvesse possível demissão no clube, motivo que esse seria para ajudar as pessoas que precisam. Boa atitude aí do Fortaleza, né? Clube cearense. E vamos falar também aqui da cobrança de jogador ao Fluminense. O lateral direito Lucas, que atualmente defende o Figueirense, cobrou ao Fluminense na justiça 1,5 milhão. O clube carioca vem passando aí por problemas judiciais por conta das dívidas do passado. E quando o time tenta se recompor, as dívidas logo aparecem. Situações bem complicadas para o tricolor, não? O jogador pede ao clube também a indenização de 1,5 milhão, como eu havia falado, sendo 6 mil apenas por direitos de imagem, que já estavam em atraso. Os valores envolvem também multas, como de não pagamento de verbas incontroversas, além também de não pagamento de descasos semanas remuneradas e falta aí de recolhimento da FGTS. Lucas foi contratado em 2017 pelo Fluminense, mas a sua passagem não foi tão boa pelo clube. Ainda atuou no Botafogo e chegou a ter boas as atuações por lá. Também defendeu a camisa do Palmeiras e o jogador aí, né, que agora atua pelo Figueirense, que também derrotou o tricolor por 1-0 na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Bom, situação bem complicada para o tricolor carioca. Depois, no próximo bloco, trarei informações para você de um golaço aí de um jogador que atua no Liverpool. Logo mais trarei informações para você. Até já! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio.
falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estamos de volta com a Jogada Esportiva e vamos falar aí de um golaço fora de campo. O craque do Liverpool, Mané, revelou a construção de hospital em Senegal, que será inaugurado nos próximos 6 meses em Babi, uma vila em Chediou, onde o Banco Mundial estima quase 70% das famílias que vivem em pobreza. O jogador explicou o motivo de ajudar tanto aí a sua cidade natal. Com 7 anos de idade, Mané perdeu o pai. Esse foi um dos motivos que influenciou o jogador a marcar tantos golaços fora de campo. Essa é só mais uma gigantesca ação do Camisa 10. No ano passado, Mané havia inaugurado uma escola na mesma província onde nasceu e recentemente fez doação de 40 mil libras ao governo senegalês para ajudar no combate ao Covid-19. O Mané falou que trazer esperança às pessoas era o maior motivo para ele. Então, fique você aí também com essa frase motivacional de Mané. Eu quis construir um hospital para dar esperança às pessoas. Mané sempre fazendo golaço. Seja você também, leve o Mané como inspiração para a sua vida. E o programa está chegando ao final. Mas não fique triste, porque amanhã eu trarei mais informações bombásticas para você do esporte ao mundo todo. Até amanhã!